Tá? Maravilha, tá gravando. Então, assim, o material que vocês vão receber vai ser essa gravação. Então, quem quiser assistir depois, ou quem, de repente, precisar faltar e precisar assistir essa gravação, vai ficar disponível para vocês depois na plataforma, tá? Lógico que a gente tem o grupo de WhatsApp, gente, que também vai servir para facilitar. Então, muita coisa do que eu compartilho lá na plataforma, que vai ficar organizadinho para vocês, né? Aula 1, aula 2, daqui a pouco vai ter aula 10, né? Aula 20, aula 30. Muita coisa que eu vou compartilhar com vocês aqui no WhatsApp. Lógico que lá na plataforma ele vai estar sempre de uma maneira organizada. Eu vou colocar lá, são 3 frentes, né? Frente A, frente B, frente C. Então, lá na nossa plataforma, eu acabo organizando de uma forma que, se você acessar daqui um mês, vai estar organizado lá com as aulas que nós já tivemos, certo? Então, assim, hoje eu não estou, assim, atuando tanto mais no presencial. Eu já dei aula praticamente em quase todos os cursinhos aqui de Curitiba, mas por um planejamento meu, por uma opção minha, hoje eu estou trabalhando só no Grupo Acesso. Eu dou aula aqui no cursinho do Acesso do Boqueirão e no curso Elite, né? No Acesso eu estou desde 2010 e no curso Elite eu estou desde 2018, eu acho, 17 e 18, por aí, né? Mas já, como eu disse, trabalhei em vários cursinhos aí presenciais, como Decisivo, que acabou fechando, eu saí antes de fechar, né? Dava aula no domínio medicina, trabalhei no Positivo até ano passado, cursinhos fora de Curitiba, né? Ponta Grossa, trabalhei 7 anos lá, no Sagrada Família, em Paranaguá também, no cursinho lá do Leão 13, ensino médio. Mas, assim, eu fui me programando para realmente tocar os meus projetos, e hoje eu estou com uma manhã só de aula presencial, o resto eu tenho aí para me dedicar para vocês, para os meus projetos, porque eu acredito realmente que vai fazer a diferença de uma forma mais específica na vida dos meus alunos, né? E hoje, né, então, logo após a aula, vocês vão receber o quê? Vocês vão receber o calendário, já para vocês terem noção quando que a gente vai parar ali em julho, a gente vai ter uma semana de recesso em julho, mas a partir de hoje, dia 26, contando, a gente vai ter aí 30 semanas. Eu não mexi nessa parte da primeira fase da federal, então a gente vai ter 30 semanas de extensivo, conforme eu tinha prometido para vocês. Nós teríamos, se a federal não tivesse antecipado a data de primeira fase, 3 semanas de Super 1, que seriam revisões ali para a primeira fase. O que eu vou fazer? Nós teremos uma semana, né? Como a federal antecipou em 2 semanas, nós teremos uma semana de Super 1, de revisão para a primeira fase. Isso de maneira online, ao vivo. Mas eu vou manter as outras 2 semanas gravado para vocês, tá? Então, de qualquer maneira, vocês terão 3 semanas de Super. Uma ao vivo comigo, mais 2 gravações, certo? Assim eu consigo entregar para vocês 30 semanas de extensivo, até a primeira fase, mais 3 semanas de revisão, de Super, né? A gente chama de Super 1. E nesse Super 1, então, primeira semana ao vivo e gravado, e a gente vai, né, vocês acabam recebendo mais 2 gravações aí para poder fechar ali o que estava programado antes dessa antecipação da federal. O legal é que vocês vão acabar ganhando mais aulas, né? Porque essas gravações elas não estavam previstas. Ganhando mais aula por quê? Porque daí para a segunda fase que eu tinha previsto as discursivas de 6 semanas, a gente vai ter 8, que eu acho muito ótimo, né? Bem melhor. 8 semanas, gente, dá para fazer um simulado por semana. São 8 simulados até a segunda fase. Foi o que eu fiz ano passado e no ano retrasado que foi um projeto aí que eu tive bons resultados, né? Então, só para vocês terem ideia, tudo isso vocês vão receber. Com essa antecipação da federal, já está previsto, né, esse remanejamento, esse replanejamento, e vocês não serão afetados em relação a isso. Inclusive, né, terão aí essas gravações de revisão, algo que não estava programado, mas que eu vou para poder manter a programação, o que foi acordado e vendido para vocês, tá? Fiquem tranquilos em relação às entregas, tá, gente? Quem já foi meu aluno, eu costumo vender e entregar aquilo que eu vendi, mas eu costumo entregar muito mais, né? Não é fazer propaganda de mim mesmo aqui, é porque eu tenho um instinto meio paterno mesmo, né? Eu quero que vocês que estão aqui
e acreditando no Minuto da Biologia, acreditando no Giovanni, né, no professor Giovanni, eu quero realmente que a gente chegue lá no final com resultado, né? Eu quero realmente ter o depoimento de vocês ali que, puxa, eu tive também o sonho e a oportunidade de fazer parte dessa fase importante da vida de vocês, né? Ou seja, a gente está aqui lidando com sonhos, cada um de vocês tem um sonho, então eu tenho que trabalhar da melhor maneira possível. Eu sei da minha responsabilidade em relação a isso. Então, tudo que eu puder fazer a mais, entregar a mais para vocês, dá para fazer mais revisão, dá para fazer mais simulado, dá para fazer mais coisas, eu vou fazer, tá, gente? Não vou medir esforços aí para poder atender vocês. O grupo de WhatsApp, ele facilita para que vocês possam pensar até em a gente montando meio que a comunidade ali do Minuto da Biologia, e vocês possam também se ajudar, mas eu estou ali acompanhando. Hoje eu demorei um pouquinho, porque eu estava na quarta-feira de manhã, é o dia que eu tenho aula presencial, então a hora que eu saí de aula, eu já consegui responder vocês. Mas, ao longo da semana, provavelmente vocês mandando dúvida, a resposta ali vai ser sempre o mais rápido possível, tá bom? Antes de começar aqui com o conteúdo, o que mais que vocês vão receber? Então, vocês vão receber o calendário, vocês vão receber o cronograma, de o que a gente vai trabalhar na frente A, o que a gente vai trabalhar na frente B, o que a gente vai trabalhar na frente C. Toda quarta-feira, a gente tem aí o nosso horário aqui, né, que não vai coincidir com o Clube dos Profs, para quem contratou todas as disciplinas, ou contratou duas ou mais disciplinas, né? Nós fizemos um calendário de certa forma que não vai coincidir com outros professores que fazem parte do Clube dos Profs, tá? Então, fique tranquilo em relação a isso. A parte de entrega, você ainda vai ter a programação dos nossos simulados de conteúdo e também os PDFs que eu prometi para vocês. Lá na minha plataforma, você já tem acesso a alguns PDFs. Porque às vezes eu estou aqui, gente, lendo um artigo, eu leio artigo de biologia todo dia. Às vezes eu estou aqui lendo um artigo e eu falo, esse artigo pode gerar aí um texto, pode gerar alguma coisa que vire uma questão de vestibular. Então, eu resumo aquele artigo de uma maneira que fique didática e chegue até vocês, de uma forma que vocês tenham um entendimento fácil, que fique uma folha, 2 folhas ali de texto, e tudo isso eu vou colocando ali na plataforma para vocês. Para quem já entrou lá na plataforma, vocês vão ver que tem já uma coleção de PDFs relacionado a artigos ali. É isso, eu leio algum artigo que eu acho interessante e falo, isso aqui vai virar uma questão de vestibular. E eu escrevo aquele resumo daquele artigo e disponibilizo para vocês, tá? Então, tem PDF de artigo científico na forma de um resumo para vocês. Lógico que em algum momento, a gente pode aprofundar em relação a isso, né? Numa aula de biotecnologia, ali eu posso trazer alguma coisa desse artigo para aula, alguma coisa assim, tá? Antes de começar aqui com o conteúdo, alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Fique à vontade aí. De boa? Então, pegue sua água, pegue sua caneta aí, seu lápis, seu caderno. Qualquer coisa, levante a mão aí, né? Ou se preferir deixar a dúvida mais para o final da aula também, fique à vontade. O Rafael disse que está tudo tranquilo, né? Eu trabalho aqui com 2 monitores, gente, então eu consigo... Aqui na minha frente está o meu slide, então não se assuste a hora que eu olho aqui para o lado, né? Eu não estou desviando o olhar de vocês, assim, propositalmente, né? Mas eu estou olhando aqui o chat, então aqui eu consigo olhar o chat, aqui eu olho para vocês, e aqui eu tenho o meu material, tá bom? Vamos lá, deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela cheia com vocês, e vamos lá. Compartilhar. Muito bem. Eu só buscar o slide da frente A. Aula 1, frente A. Então, eu sempre vou manter no planejamento a capa assim para vocês, ó, tá? Então, frente A, estudo da vida. Eu dividi o meu material de acordo com o material que eu uso do poliedro, né? Hoje a gente tem aí o poliedro como uma referência de mercado, né, em editorial, e aí as divisões que eu faço aqui são divisões que eu me baseio em materiais aí do poliedro, tá? Só para vocês terem ideia. O poliedro divide em 3 frentes, frente A, B e C, ou 1, 2 e 3, né? E eu vou usar, então, esse conteúdo.
Pelo material do poliedro, a gente vai ter lá 28 semanas. Então, aqui a gente vai ter digamos assim, uma folguinha a mais, porque eu vou fazer esse material virar 30 semanas. Tá, gente? Então, assim, que nem agora hoje, tem uma conversa inicial. Pô, professor, já foi 10 minutos de aula. Tá, isso está previsto, né? Inclusive, nossa aula é das 2 às 4. O que eu programei? Para não ficar cansativo, gente, eu vou trabalhar frente A com vocês, para quem é aluno do professor Derek, do mesmo estilo que o professor Derek. A gente trabalha aqui 30 minutos, faz um intervalinho para você ir ao banheiro, tomar uma água, pegar um café, alguma coisa. É o tempo de eu trocar aqui o slide. Uns 10 minutinhos ali, a gente vai para frente B. Faz mais um intervalinho, frente C. Lá por 10 para as 4 horas, eu estou entregando vocês aí, finalizando, tá? E daí, para quem faz parte do Clube dos Profs, já tem programação aí na sequência, tá bom? Então vamos, minha gente. Eu gosto muito de usar a mesinha digitalizadora para ir escrevendo nos slides, como se eu estivesse usando o slide como quadro, né? Mas nesse começo aqui, como é uma aula assim mais básica, e eu também quero ir sentindo a, assim, a dificuldade de vocês, fiquem à vontade, tá, gente? De vocês escreverem aqui para mim, no WhatsApp também, se tiver alguma particularidade, pô, professor, eu tenho muita dificuldade nisso, naquilo, sinalizem. Pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, pode mandar no particular, se não quiser mandar no grupo, né? Eu abri o grupo, mas também o meu telefone particular está ali. Você pode me mandar no particular se for alguma coisa que você não queira compartilhar com o grupo, tá? Fique à vontade. Então, eu dividi dessa maneira, né? E vou estar atento aqui também em relação às dúvidas. Por quê? É uma aula básica. Eu, geralmente, mesmo sendo uma aula básica, eu tento sair do básico e terminar essa aula num nível mais avançado. Por quê? Porque eu imagino que tem aquele aluno que tem a maior dificuldade e eu tenho que puxar esse aluno para cima, que a gente vai buscar o quê? Resultado no final das contas, né? Então, aquele aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade, eu vou ajudar ele, né? Eu vou estar puxando ele para cima. Como que eu faço isso? Eu começo de uma maneira mais básica, mas a gente vai terminar essa aula lá em cima, né? Então, pode ser que esse aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade, no pós-aula, ele tenha que estudar um pouquinho mais, ele venha tirar dúvida comigo depois, né? Então, isso é possível. Aquele aluno também que já surfa um pouquinho sozinho, ele não pode ficar só no básico já desde o início. Então, ele tem que ter essa necessidade, ele tem que ser desafiado também. Então, eu penso em tudo isso, tá, gente? Meio que curva de Gauss, né? A gente vai atendendo todas as necessidades aí, mas lógico que para a gente garantir resultado, eu tenho que fazer uma contextualização aqui, às vezes eu vou trazer a química para dentro da biologia, a física, pensando nas questões do Enem também, por que não, né? Ou até numa UEM mais específica aí, a gente tem que trazer questões interdisciplinares aqui, tá? Então vamos, gente. Vamos lá, o Rafael colocou aqui, é isso, boa, legal. Então vamos. Galera, quando a gente fala de biologia, primeira aula de biologia, né? A gente fala, biologia é estudo do quê? É estudo da vida, né? E a biologia 1, ou biologia A, ela começa falando do estudo da vida. Né? A biologia é o estudo da vida. E a biologia ela é encantadora, principalmente para muitos de vocês que estão escolhendo essa área médica, né? Medicina, biomedicina, que vão para essas carreiras de biológicas, simpatizam com a biologia. E a biologia realmente ela é apaixonante, né? Só que, ao mesmo tempo que ela é apaixonante, ela é muito complexa na quantidade de conteúdos, né? Não diria difícil, o difícil da biologia é porque realmente tem muito conteúdo. E eu estudo biologia todo dia. Lá no ano 2000, quando fui fazer cursinho aqui, o meu sonho era ser professor, eu decidi estudar biologia todo dia. Falei, eu vou estudar biologia todo dia, eu quero ser um bom professor, eu quero dar aula em cursinho. E eu descubro que todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Então, eu não posso exigir que o meu aluno saiba tudo. E você não pode se cobrar também dessa forma. Eu tenho que saber tudo. Eu estou aqui para dizer para vocês, gente, eu estudo biologia todo dia e eu não sei tudo. É lógico, né? Que a gente tem que saber os alicerces, o básico, o que realmente é necessário, mas a pesquisa está acontecendo. Eu lembro de antes da pandemia falar das vacinas genéticas, e aí vem a pandemia e a vacina genética entra no mercado. Então, coisas que a gente está falando aqui hoje, amanhã ou depois, elas serão, não serão mais novidade, elas estarão aí, né? Então, a gente tem áreas como bioinformática, bioengenharia, engenharia genética,
biomedicina, né? Então, são áreas que estão bombando dentro da biologia. Na parte do direito, né? A gente tem o direito ambiental, tem a bioética, porque a gente está quase que brincando de Deus aí, com manipulação genética, edição de genes, então precisa entrar uma parte jurídica, né, do direito, que fale sobre bioética, até onde o ser humano pode interferir, até onde seria ético realmente a gente interferir nessa questão de manipulação de genes, né? Então veja que a biologia, ela realmente é encantadora. E a gente começa aqui de uma maneira básica falando, nosso corpo ele é formado por átomos. E átomos, quando você pensa lá oxigênio, hidrogênio, se juntam formando moléculas, como a molécula da água, por exemplo. As moléculas possibilitam que o nosso, né, corpo, a nível celular, tenha ali cada organela realizando a sua função. A gente está falando de ribossomo, retículo endoplasmático liso, rugoso, mitocôndria, cloroplasto, quando eu penso nos organismos fotossintetizantes. Nós temos complexo de Golgi, lisossomo, peroxissomo, ou seja, moléculas possibilitam organelas. Organelas se organizam formando células. E a célula a gente sabe que é a unidade básica da vida. Inclusive existe a teoria celular, que é lá de 1831, que diz que todo ser vivo é formado por células. Se a gente for definir o que é vida, de acordo com a teoria celular, a vida é o quê? A vida é aquilo que é formado por célula. Isso de acordo com a teoria celular, porque, lógico, eu posso falar de vírus. E vírus, gente, aí entra como uma exceção, uma entidade diferenciada de vida, né? Porque vírus não tem estrutura celular. Então, nesse primeiro momento, deixa o vírus de lado, vai ter um momento especial para a gente estudar vírus, né? Vírus é uma situação especial ou uma partícula diferenciada de vida. Quando a gente fala de células, a gente tem células procariontes e células eucariontes. A gente tem organismos que são unicelulares, como as bactérias, que são procariontes. A gente tem organismos unicelulares, que são eucariontes, como os protozoários. Existem algas unicelulares, que são eucariontes também. Existem fungos unicelulares, como as leveduras, que também, né, são eucariontes. Mas tanto alga quanto fungo já tem a possibilidade de você encontrar algas e fungos que são formados por mais de uma célula. E a gente chama esses organismos de multicelulares, né? Então, veja que nós temos aí, né, essa... Deixa eu só adicionar aqui, que alguém está pedindo para entrar. Calma aí. Alguém participar dessa chamada. Calma aí. Ver. Aqui. Aceitei. Uhum. Muito bem. Então, o que a gente observa? Que algas, existem algas unicelulares e existem algas multicelulares. Fungos, existem fungos unicelulares, existem fungos multicelulares. Só que algas e fungos, gente, eles ainda não formam tecidos. Isso é importante, tá? Alga não faz parte do reino plant. Por quê? Se você pegar uma clorófita, por exemplo, alface do mar, né? A uva ou alface do mar, ela é uma alga, gente. Se você olhar para ela, você diz que é uma planta. Você diz que parece um alface um pouquinho maior, né? Ela tem um formato mais ou menos de alface, assim, um pouquinho maior. Que são as clorófitas, como, por exemplo, a uva, né? Ela é uma alga e a alga não forma tecido. Por isso que a alga não faz parte do reino plant. Se perguntarem para vocês por que a alga não faz parte do reino plant, pode ser uma pergunta de segunda fase. A alga não faz parte do reino plant, por quê? Porque a alga não forma tecidos verdadeiros, não possui tecido verdadeiro, e porque a alga não chega, né, a formar embriões protegidos dentro do organismo materno. Quando você estuda lá briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, você vai ver que o embrião de uma planta, ele é protegido pela estrutura materna, pela estrutura mãe. Isso não acontece em alga, gente. Então, o que diferencia uma planta de uma alga? Planta é uma embriófita. Planta tem embrião protegido dentro do organismo materno. Planta tem tecido verdadeiro, com exceção das briófitas que não têm vasos condutores, que não têm tecidos condutores. Porém,
A briófita não tem tecido condutor, mas ela tem outros tipos de tecido, né? Por que eu estou falando desse paralelo? Porque a gente está aqui falando de tecido. Então, alguns organismos vivos, eles param a nível celular ou a nível de um falso tecido, como é o caso de fungos e algas, né? Fungo não tem tecido verdadeiro também. A partir do momento que você tem essa organização tecidual, e o que define um tecido? Vai ter um momento que a gente vai estudar aqui a histologia, né? O que define um tecido, gente, é um conjunto de células que tem a mesma origem embriológica. Nem sempre tem a mesma função. Se você pegar, por exemplo, o tecido muscular, o nosso tecido muscular tem o músculo cardíaco, tem o músculo estriado esquelético e tem o músculo liso. Veja, eles não têm a mesma função. O músculo cardíaco tem uma função, o músculo estriado esquelético tem outra função, o músculo liso tem outra função, mas eles têm a mesma origem embriológica. Quando a gente estuda lá os 3 folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme, endoderme, tudo surge a partir desses 3 folhetos germinativos. O tecido muscular surge a partir da mesoderme, né? De células mesenquimatosas, a gente chama assim, né? Ali da mesoderme. Então, o que é um tecido, Giovanni? Conjunto de células que tem a mesma origem embriológica. Nem sempre tem a mesma função, pode coincidir de ter a mesma função, mas tem que ter a mesma origem embriológica, tá? Os tecidos possibilitam órgãos, órgãos possibilitam sistemas, e sistemas possibilitam o indivíduo. Lembrando que o indivíduo, gente, ou organismo, é, no teu caso, você. Você é o indivíduo. Você é um organismo. Se eu estiver falando de uma bactéria, a bactéria é o indivíduo. A bactéria é o organismo, tá? Então, a gente vai trabalhar muito em cima disso daqui. Dentro da biologia, você tem a bioquímica, que vai estudar a parte aqui relacionada a moléculas, átomos. Aí vem a citologia, que estuda a parte das organelas, das células. A histologia, que estuda tecido. Aí você tem a parte da fisiologia humana, a fisiologia animal, que vai estudar o funcionamento dos órgãos, o funcionamento dos sistemas. Junto com a anatomia tem a fisiologia, então, né? E aí você tem a parte do indivíduo. A ecologia vai se pautar muito no estudo do indivíduo, enquanto espécie, enquanto espécime, né? Nós somos uma espécime dentro da espécie. Eu gosto de falar isso porque a federal já usou esse termo, espécime. Qual a diferença de espécie e espécime? A nossa espécie é o Homo sapiens. Essa é a nossa espécie. Dentro da espécie Homo sapiens, eu, Giovanni, eu sou uma espécime. O Rafael que está aqui, né? A Lohara que está aqui comigo, a Lohara é uma espécime dentro da espécie Homo sapiens. O Daniel é uma espécime dentro da espécie Homo sapiens. Então, cuidado, gente. Se eu falo espécime, eu estou falando só de um indivíduo dentro daquela espécie, né? Estou falando especificamente daquele indivíduo, daquele ser, né? Agora, espécie, Homo sapiens, de maneira geral, tá? Aí, quando você fala de bioquímica, e essa frente 1, ou frente A, ela já começa aqui com a bioquímica. Então, a gente já vai entrar na sequência falando de água e sais aqui, tá, gente? Temos aqui, galera, os elementos que são base da vida. Em torno de 97 a 98% de qualquer ser vivo, se você pegar uma célula do seu corpo, se você pegar uma bactéria, um fungo, uma alga, uma planta, a estrutura química básica dessa vida, 97 e 98% é formado por esses elementos aqui. Por isso que você, às vezes, escuta falar em chom ou chomps, que são os elementos base da vida. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Isso aqui é, se você perguntasse, Giovanni, qual é a fórmula da vida? Eu vou dizer, olha, gente, a fórmula básica da vida é chomps, porque 97% de qualquer ser vivo é formado por esses elementos químicos aqui, né? Que vão se organizar formando moléculas, que vão possibilitar, né, a questão de você ter organela, célula e tudo aquilo que a gente já comentou ali nos níveis de organização de um ser vivo, tá?
Então, começamos com a bioquímica. Primeiro, uma visão geral do que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, nós temos aqui substâncias ou compostos inorgânicos, temos a água e os sais minerais como substâncias ou compostos inorgânicos. Compostos orgânicos, que são aqueles que, de um ponto de vista bioquímico, né, ou biológico, mais simplificado, a parte da química, são aqueles que principalmente vão ser formados por pelo menos carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Então, se tem os carboidratos, vamos estudar na sequência os lipídios, proteínas. Existe um grupo especial de proteínas que são as enzimas, que a gente estuda também, uma atenção especial, é um assunto sempre que cai. Aí vem os ácidos nucleicos, DNA, RNA, e as vitaminas. Então, dentro da biologia A, a gente vai começar estudando a bioquímica. Tá? Vocês vão receber ainda hoje todo o cronograma, todo o planejamento, mas só para você ter ideia, aqui na biologia A a gente já começa estudando isso. E começamos então com a água, gente. Nossa, Giovanni, água é algo básico, né? Sim, mas como eu disse, a gente vai tentar sair do básico e terminar aqui essa primeira aula em algo mais avançado. Então, a água, ela é uma substância polar. Substância polar significa que ela tem polos. Existe uma parte que é mais positiva em relação a outra parte que é mais negativa. Então, gente, os hidrogênios, eles estão mais positivos em relação ao oxigênio. Isso gera, então, uma polaridade, como se fosse uma pilha que tem lá o seu polo positivo e o seu polo negativo, né? Cátodo positivo, ânodo negativo. Então, você tem aqui uma polaridade. E essa estrutura angular, veja que a estrutura da água ela não é linear, isso já foi item lá da prova da UEPG, item de somatória da UEPG. A estrutura da água é linear. Não, a estrutura da água não é linear. A estrutura da água, ela é angular. Forma-se um ângulo aqui, gente, de aproximadamente 104,5 graus. Então, o oxigênio, como que ele está ligado aqui, né? Existe um ângulo, uma estrutura angular. E como que uma água se liga com outra água? Veja, se o hidrogênio quimicamente só faz uma ligação, e o oxigênio quimicamente só faz duas ligações, como que uma outra molécula de água vai se ligar aqui? Por atração química. O que você aprende lá na química como ligação de hidrogênio, né, ou pontos de hidrogênio, na verdade não é bem uma ligação química, é uma ligação que envolve atração química. Porque esse hidrogênio que está positivo, ele vai atrair um outro oxigênio de uma outra molécula de água que vai estar aqui. Então, envolve uma atração desse hidrogênio, que está mais positivo, em relação ao oxigênio de outra molécula, que vai estar mais negativo. E isso gera o quê? Isso gera uma coesão entre as moléculas. Galera, que vai ser essencial para você entender lá a teoria de Dickson na botânica. Como que uma planta de 30 metros de altura consegue puxar água do solo? Envolve teoria de Dickson, teoria da coesão-tensão. Quando a gente fala teoria da coesão-tensão, é essa coesão aqui, gente, de um oxigênio de uma molécula de água sendo atraído por hidrogênio de uma outra molécula. Essa atração química gera uma força de coesão. E essa força de coesão é o que você aprende lá na teoria da coesão-tensão do Henry Dickson, né? Teoria de Dickson, que fala como que a água ela sobe através do xilema lá na botânica. Talvez esse tipo de linguagem às vezes fica um pouquinho mais complicado, mas é aquilo que eu falo, eu fico puxando aquele aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade para cima, né? Porque eu falei de xilema, talvez para muitos aqui isso seja, caramba, o que é isso, né? Mas para muitos de vocês falam, não, eu sei o que é xilema, eu sei o que é a teoria de Dickson, então eu sempre vou estar puxando conteúdo, né, para um nível mais específico a todo momento. Mas fique à vontade em sinalizar aqui a sua dúvida, tá bom? A nível químico, falamos da água. Vamos falar a nível biológico agora, então. No nível biológico, a água é a substância mais abundante nos seres vivos. Toda vez que a gente vai pensar em água em vida fora do planeta, a gente, primeira coisa, será que tem água, né? Porque a vida, como nós definimos como vida, ela depende da água. Talvez exista outras formas de vida especial que a gente não conhece,
né, em outros planetas, outras galáxias, sei lá, mas a vida como nós definimos como vida, ela necessita de água, né? A substância mais abundante, então, é a água nos seres vivos. E ela varia de acordo com a espécie, de acordo com a idade e de acordo com o metabolismo celular. Veja, quando você pensa em espécie, eu posso dizer para vocês assim, o ser humano é aproximadamente 70% água. Um fungo, 83% água. Uma água viva, um quinidário, não é à toa que o nome é água viva, né? A estrutura de um quinidário é 98% água. Uma semente que está no estado de dormência, ela tem ali em torno de 10 a 20% de água. Então veja que a água varia de acordo com a espécie. A água varia de acordo com a idade, ou seja, gente, quanto mais jovem, mais água nós temos no corpo. Quanto mais velho, quanto mais idoso, menos água. Isso explica por que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando esclerosado. Você aprende lá na botânica a palavra esclerênquima, né? Esclerênquima, ele está relacionado a um tecido de sustentação mais rígido, porque a palavra esclero significa rígido. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais esclerosado, ou seja, a gente vai ficando mais rígido, menos maleável. Por quê? Porque a gente vai perdendo água conforme a gente vai envelhecendo. Um bebê, é muito fácil você pegar o pezinho dele e trazer na cabeça, trazer na boca o pé, às vezes está chupando o dedão do pé, né? Agora, peça para o teu avô chupar o dedão do pé, não chupa o dedão do pé, por quê? Porque é mais esclerosado, é mais rígido, menos água, né? Outra coisa que a gente pode ver, se você apertar a pele de um bebê, você vê que ela volta rapidamente, né? Você aperta aqui e ela volta. Uma pessoa que está desidratada, você aperta aqui, você vê que fica dobrado a pele. O idoso acontece a mesma coisa, você dobra a pele, você vê que a pele ela vai voltando ao normal em câmera lenta. Por quê? Porque tem menos água no corpo. Então não esqueça, a quantidade de água varia de acordo com a idade também, né? Quanto mais novo, mais água. Isso, inclusive, interfere até no nosso feromônio, no nosso cheiro. Você já percebeu que bebê tem cheiro de bebê? E idoso tem cheiro de idoso? Por quê? Isso envolve a quantidade de água que nós temos no corpo. Isso envolve a nossa química enquanto um bebê, enquanto um jovem, enquanto um ser humano idoso. Bebê tem cheiro de bebê, idoso tem cheiro de idoso, né? Porque a nossa química ao longo do avanço da idade vai mudando, a gente vai ficando com menos água, né? Alguém pode dizer, Giovanni, isso tem a ver com doenças? Com certeza. Se a água ela é um meio importante para que as reações químicas aconteçam, menos água, isso quer dizer, vai interferir nas reações químicas que o nosso corpo necessita. Então, por isso a gente fala doença de velho, doença da velhice, né? Porque são as doenças que vão surgindo conforme a gente vai envelhecendo, tá? A quantidade de água também varia de acordo com a idade, né? A quantidade de água também varia de acordo com o metabolismo. Quanto maior a atividade metabólica, mais água, tá, gente? Então, assim, o cérebro de um embrião, que está a todo vapor, ele é formado por 90% água. Os músculos do nosso corpo, 60% a 80% água. Rins, 83%. Os ossos, 22%. Ou seja, na média, a gente é 70% água. Mas se você analisar, dependendo do tecido que você está analisando, dependendo da célula que você está analisando, quanto maior for o metabolismo dessa célula, desse tecido, desse órgão, mais água ele vai exigir, tá? Então, não esqueça isso. A quantidade de água varia de acordo com a idade, de acordo com o metabolismo, né? E de acordo com a espécie. Funções da água. A gente aprende que a água é um solvente universal. De maneira básica, usando a química, a gente fala que igual dissolve igual, semelhante dissolve semelhante. Quem é polar vai dissolver substâncias polares. Quimicamente, como a maioria das substâncias do planeta são substâncias polares, a água, ela dissolve quase tudo, né? Por isso a água acaba sendo chamada de solvente universal. Mas lembre-se, a água, ela só vai dissolver aquilo que é polar. Substâncias apolares não vão dissolver em água, né? Então, apesar de a gente chamar de solvente universal,
somente substâncias que sejam polares, igual dissolve igual, polar dissolve polar, né? Substâncias apolares dissolvem substâncias apolares. A água é um regulador térmico, não é à toa, né, que a gente tem aí como substância mais abundante no nosso corpo. A água serve para transporte de substâncias e cuidado agora. A água, ela participa das reações químicas. A água, ela é um meio para que as reações químicas aconteçam. Mas, basicamente, toda a reação química do nosso corpo é mediada por enzimas. Então, a água não vai fazer o papel de uma enzima, mas ela é um meio para que as reações químicas aconteçam, tá? Propriedades. Isso aqui a gente vai mais para física agora, tá, gente? A água, ela tem alto calor específico. Bom, você pode decorar que é tudo alto, tá? Alto calor específico, alto calor latente de vaporização, alto calor latente de fusão. Vamos traduzir isso aqui. O que é calor específico, gente? Calor específico é a quantidade de caloria que você precisa investir para alterar a temperatura, né? Então, imagine assim, para você alterar 1 grau Celsius, você tem que investir ali uma caloria, né? Mas traduzindo de uma maneira mais simples, se eu pegar 1 grama de água e 1 grama de ferro e colocar no fogo, na mesma intensidade de calor, na mesma intensidade de fogo, quem esquenta primeiro? 100 gramas de água ou 100 gramas de ferro? O ferro esquenta primeiro. Por quê? Porque a água, ela, para esquentar, ela necessita quebrar as ligações de hidrogênio. No momento que a água quebra as ligações de hidrogênio, ela aumenta a sua agitação molecular. E é essa agitação molecular que vai gerar o quê? O aumento de temperatura. Então, antes de você conseguir mudar a temperatura da água, você tem que investir uma energia para quebrar as ligações de hidrogênio. O ferro, não. O ferro, ele já, rapidamente, ele muda a sua temperatura. Então, você vai lembrar que os metais, de maneira geral, têm baixo calor específico, enquanto que a água tem alto calor específico, tá? Então, lembre-se disso. Não é à toa, né, que o nosso corpo é 70% água. Porque imagine, você está na praia, calor, né, sol, e aí, se você fosse assim, 70% ferro, você iria aquecer muito mais rápido. A água, além dela aquecer mais devagar, porque ela tem alto calor específico, ainda tem a propriedade de você poder transpirar e perder calor, já que calor é uma energia em trânsito, né? Quando você perde calor, você ajuda a regular a sua temperatura. Então, a água tem alto calor específico, alto calor latente de vaporização, ou seja, para que ela possa virar, né, sair da sua forma líquida para a forma de vapor, e alto calor latente de fusão, relacionado ali à parte do congelamento dessa água. Então, são propriedades importantes da água. Geralmente, as provas, gente, vão pegar mais da parte do calor específico, tá? Aborda mais isso aqui do que o calor latente de vaporização ou calor latente de fusão. E aí a gente fala também da propriedade da tensão superficial. Aquilo que a gente visualiza, né, de um inseto pousar em cima da água, aquele inseto Jesus que a gente brinca, né, que consegue pousar em cima da água, uma aranha que consegue ficar paradinha em cima da superfície da água. Isso é graças à tensão superficial, que está relacionado a quê? O que nós já falamos, uma molécula de água, como que ela se liga com outra molécula de água? Através de uma coesão. Lá, o que você aprendeu como ligação de hidrogênio. O hidrogênio de uma molécula de água atrai um oxigênio de outra molécula de água, já que eles têm o quê? Um está positivo, o outro está negativo. Então, temos uma força de atração, uma atração química, né? Aqui, um esqueminha para vocês, né? Ter aí, não precisa decorar isso aqui, né? Mas veja como a água tem alto calor específico em relação a outras substâncias, né? Ouro, chumbo, mercúrio, prata, cobre, ferro, são substâncias que têm baixo calor específico. Alumínio também, baixo calor específico, né? Em relação à água líquida, tá? Veja que é algo que vocês vão aprender mais lá na física, né? Mas ele coloca como unidade aí de calor específico, né? O joule ou a própria caloria mesmo, né? Aqui mais específico para vocês, ó. Imagine que você tem uma água
líquida aqui que está com a temperatura de 14,5. E eu tenho aqui 1 grama de água, né? Para a gente conseguir alterar 1 grau Celsius, quanto de caloria, né, que eu preciso investir? É 1 caloria. Então, veja, 1 caloria para alterar 1 grau Celsius a cada grama de água, né? Então, se eu quiser trazer de uma maneira mais específica para vocês, o que seria o calor específico? Ou seja, para você alterar 1 grau Celsius, você precisa investir 1 caloria a cada 1 grama de água. Isso é calor específico. Você aprendeu que a temperatura ótima do nosso corpo é 36 graus e meio. Perfeito. Mas você sabia que quando a temperatura sobe para 37, até um 37,5, o nosso metabolismo aumenta? Olha só, quanto maior a temperatura do nosso corpo, maior a velocidade de agitação das moléculas. Maior é o metabolismo. Você pode dizer, pô, isso é bom, professor. No caso de uma defesa, né? Exatamente. Por que você tem uma febre quando você está doente? Tá com alguma infecção, por que dá a febre, gente? A febre, ela não é o problema. A febre, ela surge porque algum problema te pegou, sei lá, uma infecção viral, uma infecção bacteriana. Então, aquele aumento de temperatura inicial, a princípio, você não deve fazer nada, a não ser que essa temperatura seja acima de 38, tá? Mas se ela estiver ali 36,9, 37, 37,2, 37,5, deixa essa temperatura trabalhar, porque o aumento da temperatura aumenta a velocidade de agitação, aumenta a velocidade das reações químicas. Se as reações químicas estão mais rápidas, isso faz com que o teu metabolismo seja mais ágil, seja mais rápido. Isso pode te ajudar a te defender mais rapidamente de um ataque de vírus, de bactéria, de algum micro-organismo. Agora, se a temperatura passa de 38, aí já não é interessante. Por quê? Porque o aumento de temperatura, ela desnatura proteínas. E aí você vai dizer, puxa, se desnatura a proteína, desnatura a enzima. E aí você pode, inclusive, morrer se tiver uma febre muito prolongada. Por isso que até 38 graus a gente faz o acompanhamento, passou de 38 graus, a gente faz a medicação, né, para baixar essa febre, porque senão você começa a destruir proteínas, destruir enzimas, tá? Mas veja o papel aqui, então, do que a gente está falando. Estou falando de uma propriedade da água, que é o alto calor específico, e, ao mesmo tempo, o aumento da temperatura do nosso corpo, nós que somos seres homeotérmicos, né, com a temperatura estável em torno de 36 graus e meio. As meninas, quando estão no seu dia fértil, no período fértil, inclusive, olha o que o corpo feminino faz. Ele sobe a temperatura em 1 grau Celsius. Uma forma natural, né? Não é um método contraceptivo indicado, tá, gente? Mas é uma forma natural de uma mulher descobrir se ela está no seu período fértil. Se a minha temperatura é 36,5 normalmente, quer dizer que no período daquele ciclo, daquele mês, quando surgir ali um 37,5, é possível que essa menina ou esteja, né, num período fértil ou esteja com alguma infecção, né? Por isso que não é totalmente recomendado esse método, é um método natural, lógico, mas é algo que acontece. Mulheres em período fértil, a temperatura corporal ela não é 36,5, ela sobe, em média, 1 grau Celsius, né? Então veja que interessante aí em relação a esse aumento de temperatura. Por isso, gente, que depois de uma febre prolongada, parece que a gente correu uma maratona, né? Quando se volta de uma febre, se fala, meu, melhorei, mas parece que eu tomei uma surra. Porque o teu metabolismo, a velocidade das reações, ela foi tão intensa, que exigiu tanto do teu organismo, que parece que você correu uma maratona. Então, você vai se sentir mais cansado, né? Aqui eu pego um item que é importante, já foi questão do Enem isso aqui, e é importante que vocês entendam. Calor latente de vaporização. Do meu lado esquerdo aqui, imagine que eu tenho uma cidade, por exemplo, João Pessoa, lá na Paraíba, capital da Paraíba, João Pessoa. Se alguém aqui já foi para João Pessoa, você sabe que João Pessoa, quando você olha o termômetro, você vê temperaturas lá tipo 38 graus Celsius,
42 graus Celsius, bate às vezes lá 45 graus Celsius, fala, meu, vou morrer nessa cidade. Só que a percepção, a sensação térmica, ela é menor do que aqui em Curitiba, muitas vezes. Por quê? Em João Pessoa, gente, é uma cidade onde a umidade é baixa, mas venta muito. Conforme você vai transpirando naquela alta temperatura, como venta muito, o que o vento faz? O vento facilita a evaporação do suor do teu corpo e a sua pele resfria. Então, o calor lá de João Pessoa não é o mesmo, não é a mesma sensação térmica aqui de Curitiba. Às vezes o termômetro lá de João Pessoa, que está marcando 38 graus, a sensação térmica lá é menor do que a sensação térmica aqui de Curitiba, que está marcando 30 graus, 28 graus. Por quê? Porque aqui em Curitiba a umidade é alta. E o vento, comparado a João Pessoa, é menor. Então, quando você compara duas regiões onde uma tem baixa umidade e venta muito, a sensação térmica é menor, porque ele facilita a evaporação do suor, resfriando a nossa pele. Já em Curitiba, em cidades que a umidade é maior e venta pouco, isso dificulta a evaporação do suor e a pele não resfria. Então, a gente pode até fazer uma analogia aqui com sauna seca e sauna úmida. Qual dessas duas saunas são mais perigosas? É a sauna úmida. Porque quanto maior a umidade, maior a dificuldade para você conseguir evaporar o teu suor. E a sensação térmica ela vai aumentando. E isso, né, pode levar o indivíduo até a morte se ele permanecer por muito tempo dentro de uma sauna úmida. Então, veja, a gente está falando de água, mas ao mesmo tempo eu estou levando vocês para o nível mais específico. O calor latente de fusão, minha gente, está relacionado à parte de congelamento, e é interessante que a água, quando ela congela, vista ao microscópio, ela forma estruturas cristalizadas, muito bonitas, né? Aí. E aqui, para a gente fechar essa primeira aula, eu vou parar aqui na parte da água, e na semana que vem a gente fala de sais minerais. O que tem a ver a corcova de um camelo com a nossa aula de hoje? Talvez você já ouviu falar que o camelo acumula água na corcova. Isso também pode ser uma questão de prova, né? É mito, né, gente? O camelo não acumula água aqui na corcova. Mas o camelo ele consegue ficar até 21 dias sem beber água. E como que isso é possível? O camelo, o que ele armazena aqui na corcova? Aqui é uma região onde tem muita gordura. Metabolizando essa gordura, gente, lá quando a gente estudar a parte do ciclo de Krebs, que vai falar lá da beta-oxidação das gorduras, quando a gente metaboliza a gordura para poder formar glicose, para gerar energia, né, durante a respiração celular, o que tem de resíduo dentro da mitocôndria? Lembra que o oxigênio, ele é o aceptor final de hidrogênios e elétrons lá na cadeia respiratória? Para quem não lembra, fique tranquilo. A gente vai chegar nessa parte ainda, né? De uma maneira bem tranquila aí. Mas durante a respiração celular, você tem a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Quando você oxida a glicose, e quando você vai oxidando, terminando de oxidar essa glicose ali no ciclo de Krebs, você libera os hidrogênios, e esses hidrogênios, eles vão passar por dentro de uma enzima chamada ATP sintase, que vai girar e vai produzir ATP. E o que vai acontecer com esse hidrogênio? Esse hidrogênio vai se juntar com o oxigênio que está lá, como aceptor de hidrogênios e elétrons, e vai formar água metabólica. O camelo está numa região árida, está num deserto, consegue ficar 21 dias sem beber água. Como é possível sobreviver? Você não consegue sobreviver. O máximo que a gente vai conseguir sobreviver aí é 3 dias, né? Sem beber água. O camelo consegue porque ele produz a sua própria água metabólica. Veja que interessante, né? Ele não armazena água, mas a corcova tem gordura, e a partir da beta-oxidação dessa gordura, lá no ciclo de Krebs, ele vai utilizar, né, aí a questão da respiração celular, e vai ter como resíduo, então, água metabólica, tá? Terminamos assim, gente, a frente A, a primeira aula. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou parar aqui a gravação, para que a gente tenha essa gravação da primeira aula,
Deixa eu finalizar aqui, parar a apresentação, né? E aí, deixa eu só abrir aqui, parar a gravação, gerenciar, parar a gravação.